Queridos, o Senhor tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Você que está neste lugar não é por acaso, mas o Senhor o trouxe para que tu possas ouvir a voz do Senhor. Para que você tenha uma experiência grandiosa e que essa palavra fique gravada no teu coração, para que você entenda quão bom, quão maravilhoso é o Senhor de nossas almas. Nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esses momentos tão especiais na tua presença. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz. Que a nossa palavra seja, Senhor, apenas o falar em teu nome, o falar através do Espírito, para que a tua revelação venha aos nossos corações. Espírito de Deus, fala às nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Leremos a partir do versículo 22 até o 30 e na sequência outros textos para que a palavra seja segundo a direção do Espírito Santo do Senhor. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22, convido os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos ler a palavra do amado Jesus. Nos diz a palavra, ouça com atenção. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade e praticais o pecado. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, hoje a nossa palavra chama-nos a atenção para dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos e uma escolha. É preciso observarmos os nossos passos diariamente, olharmos os nossos passos, os nossos caminhos e vermos se de fato estamos andando segundo aquilo que Deus quer, segundo o caminho de Deus, observando a palavra e praticando a palavra em nossa vida. E nós sabemos, irmãos, que o nosso ser, ele é marcado por escolhas. Nós precisamos escolher caminhos e é preciso escolhermos o caminho certo, o caminho que nos leva para a presença do Senhor. É uma decisão poderosa, forte, a ponto de transformar completamente a nossa vida, completamente a nossa existência e passarmos pela porta certa. O Senhor nos diz na palavra que Ele é a porta, mas para que você possa passar por essa porta, é preciso que esteja no caminho certo. Se você pegar um caminho que leve a uma porta estranha, uma porta larga, certamente o Senhor não está nesta. É necessário estarmos atentos para que as nossas escolhas, elas sejam verdadeiras, sejam reais, e ainda entendermos que elas são intransferíveis. Eu faço minha escolha, ninguém pode fazer por mim. Eu escolho servir ao Senhor, ninguém pode afastá-lo da presença do Todo-Poderoso. Oh, glórias! E esta revelação é dada por Cristo Jesus, e ela é dada para a minha vida, também para a tua vida. Eu sei, amados, que a palavra de hoje aparentemente não se aplica à tua vida. Talvez também aparentemente não se aplica à minha vida. Mas há um engano muito grande quando nós subestimamos os ensinamentos do Senhor e entendemos que a palavra de Deus não é para nós, porque somos crentes, somos membros de igreja, porque lemos a Bíblia, oramos e etc.
Mas é necessário estarmos sempre atentos para que a verdade do Senhor seja real na nossa existência. Muitos caminhos existem, mas qual o caminho que você optou? Muitos caminhos estão diante de nós. Qual o caminho que você está andando? Qual o caminho que você está seguindo? Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos analisar todas as coisas, haja vista que a nossa vida cotidiana revela qual o caminho que nós estamos trilhando. Aparentemente você pode até falar assim, eu não sei muito bem, qual o caminho, qual o caminho? Irmãos, pelas tuas atitudes, pelas minhas atitudes, pelas tuas prioridades, pelas minhas prioridades, ainda pelos frutos que você mesmo pode olhar, ver, enxergar na tua vida, pelos frutos que eu posso ver e enxergar na minha vida. Eis aí, irmãos, a marca, eis aí, amados, a revelação do Senhor. Se porventura nós estamos vivendo de uma forma que não seja segundo aquilo que Deus quer, você está no caminho errado. Mas pastor, eu sou crente. É crente, mas está no caminho errado. O fato de alguém ser crente não significa que é salvo, que serve a Jesus, que é de Cristo. Irmãos, os piores hereges que existem sobre a face da terra conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e estão firmados naquilo que eles entendem como certo. Veja como são as coisas. Mas nós não podemos viver segundo aquilo que nós entendemos, mas elevarmos a palavra do Eterno a um nível elevado e aplicá-la ao nosso viver no dia a dia. E é esta a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu quero apresentar a vocês dois caminhos. Caminhos que vocês conhecem, que nós conhecemos. Caminhos que desde muito tempo, desde quando éramos criancinhas espirituais, já sabíamos que eles existiam. E temos convicção desses caminhos. No entanto, amados, muitos estão deixando-se levar por situações que aparentemente não têm peso, mas que os faz andar pelo caminho errado, que os faz andar pelo caminho que não leva à porta estreita. E essa é a palavra do Senhor para as nossas almas na tua vida. Se você porventura está no caminho certo ou deseja estar no caminho certo, nunca é tarde demais, pois o fôlego de vida ainda está no teu corpo. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus, porque o Senhor quer operar na nossa vida de forma poderosa, de forma grandiosa. Quero ainda, irmãos, ler com os amados Lucas capítulo 13, versículos 23 e 24. Apenas 2 versículos, ouça só o que diz a palavra. Lucas capítulo 13, versículos 23 e 24. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém chegou diante de Cristo e questionou Jesus. Jesus, e aí? São muitos ou poucos? Talvez devido ao teor da mensagem de Cristo. Talvez devido ao teor daquilo que Cristo falava. Essa pessoa concluiu que não pode ser muitos. É difícil. E Cristo responde no versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Queridos, Jesus nos ensina de uma forma tão clara, de uma forma tão didática. Ele diz que é preciso passarmos pela porta estreita. Mas, para que você possa passar pela porta estreita, necessário é que haja um caminho que dá acesso à porta, e esse caminho é o próprio Cristo. Se porventura você não está trilhando o caminho de Cristo na vontade do Senhor, se porventura os teus passos não agradam o Criador, como é que você pode passar pela porta estreita? Como? É necessário, irmãos, deixarmos de sermos infantis.
ou inocentes. Às vezes, nós nos fazemos inocentes e procurarmos entender a simplicidade da palavra, porque ela é séria demais. Ela é extremamente séria. A palavra que vocês vão de ouvir hoje não é minha, mas é de Cristo. Foi o próprio Cristo que falou. Vocês podem até menosprezar a palavra do pastor Elias, totalmente compreensível, mas você, nós não podemos desprezar as orientações de Cristo Jesus. Isto é incompreensível. Portanto, amados, o Senhor chama-nos a atenção para uma realidade. Ele diz que a porta é estreita e para passarmos por essa porta é preciso deixarmos as bagagens de fora. Como estão as tuas mochilas, tuas malas, os bagageiros do teu carro, os porta-malas? Qual a bagagem que você tem levado nessa caminhada? Será que essas bagagens passarão pela porta ou você está no caminho que conduz à porta? É para pensarmos, irmãos, é peso de salvação. Não há nada mais importante, nada mais precioso do que a salvação que nos é proporcionada por Cristo. E eu não posso deixar essa salvação de lado, gente. Porque o que resta no final da nossa caminhada, 2 caminhos. E eu quero estar no caminho da porta estreita, porque eu quero estar com o Senhor para todo sempre, ali na glória. Oh, bênção! Mas para nós passarmos pela porta estreita, é necessário deixarmos as bagagens, os fardos, para que você possa entender. É necessário confessar pecados, abandoná-los, confessá-los e deixá-los. Eu não posso carregar o fardo do pecado sobre os meus ombros e querer estar no caminho e passar pela porta. Não, não existe. Não seja inocente. Não, não existe. Ainda, irmãos, a porta estreita, ela exige que teu orgulho, tua vaidade, enfim, que as obras da carne sejam deixadas para trás. Se você carrega, alimenta, se você gosta, curte a carne. O que é a carne? A velha natureza, as práticas que agradam o nosso ser, mas que são, meu Deus do céu, ofensivas ao Senhor. Tudo aquilo, amados, que gera pecado na nossa vida, chama-se de carne. As nossas práticas, as nossas ações, todas essas coisas, elas precisam ficar de fora da nossa vida, porque são ofensivas ao Senhor. Deixa-me dar um exemplo aqui. Se eu chegasse e chamasse qualquer um dos amados, vem aqui na frente. E se porventura eu derramasse sobre tua vida as palavras de calão, o que é que você sentiria a meu respeito? Rejeição, não é isto? Você não gostaria. Você deixaria de ser meu amigo, talvez oraria por mim, mas deixaria de ser meu companheiro, meu amigo. É isso que nós fazemos com o Senhor. Quando queremos trilhar o caminho, passar pela porta, só que com toda sorte de males e de pecados. Ofensa pesada ao Senhor. Palavras de calão em relação a Deus. Fique atento, fique atento. No entanto, amados, se nós estamos dispostos a uma renúncia, a uma mudança de vida, a uma mudança completa, o Senhor pode restaurar-nos e mudar por completo a nossa vida. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 44 até o 46. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 44 ao 46. Eu quero chamá-los a atenção para esta palavra. Essa palavra, elas são características, qualidades. Elas mostram
se nós estamos no caminho da vida, no caminho certo. Lembre-se, 2 caminhos, uma escolha. Ouça só o que está escrito. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Quando você vê uma mangueira, você enxerga uma mangueira ou uma jaqueira? É lógico, não é? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Você tinha dúvida a respeito de como reconhecer quem é você diante de Deus? Às vezes, amados, nós andamos tão assim, loucos, sei lá como, oh meu Deus, que nós achamos que Deus aceita tudo, quando na verdade Jesus está falando para você: olha, se você é uma mangueira, mas produz jaca, está errado. Se você é uma parreira, mas produz espinhos, está errado. Em outras palavras, irmãos, usando aqui a ilustração do Senhor, ele diz: se porventura você está ligado à árvore, mas os teus frutos são pecaminosos, você não está no caminho. Simples assim. Você não passará pela porta, não passará pela porta. Isso tudo, amados, é para que nós possamos ver se a nossa vida está de fato no caminho certo, se nós estamos andando com Cristo Jesus, se os nossos passos são de salvação ou não, se a nossa vida é ou não do Senhor. E lembrando-lhes ainda, irmãos, que aqueles que estão no caminho da vida, no caminho de Cristo, que é onde passar pela porta, estes produz santidade, oh glórias, são separados das práticas pecaminosas. O amor faz parte da sua existência, a obediência aos preceitos de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, assim disse Jesus. Se nós amamos a Cristo, necessário uma obediência, guardar os mandamentos. E ainda, nós ficaremos firmes, oh glórias, nesta caminhada em direção ao céu. E tudo isso é para que nós possamos analisar as nossas vidas. É certo que nós não somos salvos pelas obras, mas elas fazem parte da vida daqueles que estão no caminho, daqueles que hão de passar pela porta. Amém? Essa primeira parte é o bom caminho, é o caminho da vida. E aí, estamos nesse caminho ou não? Esse caminho está nos conduzindo até a porta, Jesus ou não? É para refletir, tem peso de salvação, peso de vida eterna. Amém? O outro caminho, o caminho da morte. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ouça só. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Irmãos, o interessante de Jesus é que ele não deixou nada no escuro. Ele não te deixou perdido sobre a face da terra. O Senhor deu a direção de uma forma tão clara, de uma forma tão forte, mas tão poderosa, que impacta o nosso coração, que leva-nos a uma reflexão, que leva-nos a uma mudança de vida. Como eu posso falar que eu não entendo estas palavras? Como eu posso chegar diante do altar do Senhor? Logo, logo isso há de acontecer. Espero que nos próximos 30, 40 anos. 40 talvez muito. Mas, um pouco mais para frente. Mas,
cedo ou tarde, todos vocês vão apresentar-se diante do Senhor. E quando questionados, como posso eu falar para o Senhor? Ah, Jesus, eu não sabia que a porta era estreita. Eu não sabia, Jesus, que era apertado o caminho que conduz para a vida. Eu não sabia, Jesus. Sabia e sabe. Portanto, amados, é preciso estarmos atentos a esta verdade, porque nós sabemos que o caminho largo conduz o homem ao inferno, mas nós temos uma ideia que o caminho largo, ele é largo. Mas não é nesse aspecto de largura física, ou seja, o caminho largo não tem 50 metros de largura. O caminho largo, ele pode ser bem estreitinho, mas o que diferencia do caminho estreito verdadeiro são as práticas, as ações, as atitudes. Talvez você esteja no caminho largo e eu não imito julgamento. Quem sou eu para julgar ninguém? Eu olho para vocês e vejo servos de Deus. Olho para a minha vida e me vejo como servo de Deus. E isso é que me cabe. No entanto, amados, aquela ideia de caminho largo que nós temos. Ah, qual é o caminho largo? O caminho largo são as festas, as bebedeiras, as orgias, adultério. Ah, vai por aí, vocês sabem todos. Vocês conhecem todos os caminhos largos. Mas uma mentira é um caminho largo. E olha que o caminho largo ficou pequenininho, não é? Bem estreito. Mas é grande o suficiente para te afastar da presença de Deus. As ações más, como diz a palavra aqui um pouco antes, as ações más, as obras da carne, nas suas facetas, diversas facetas, é o caminho largo. Ô igreja, nós temos que pensar a respeito da nossa jornada, da nossa caminhada, analisarmos e vermos se nós já renunciamos de fato todas as coisas em prol de Cristo, se nós estamos vivendo uma vida de renúncia. O que é uma vida de renúncia, pastor? É deixar tudo aquilo que nos dá prazer, mas que causa ao Senhor geriza, nojo. Ele olha para nós e vira o rosto, que não suporta a imundícia da nossa vida. Ou das vidas. Amém? Nós temos que renunciar. Renunciar aos nossos prazeres que desagradam o Senhor. Renunciar ao nosso roubo do tempo de Deus. Roubo do tempo de Deus. Já notaram como nós não temos tempo para o Senhor, mas temos tempo para tantas coisas, inclusive trabalhar? Mas quem é que vem primeiro, Deus ou o trabalho? Eis aí, amados, temos que renunciar ao caminho largo. E o caminho largo vem em situações que aparentemente são estreitas. É para pensarmos em relação a isso. Às vezes a tua vida não é marcada por um confronto ao pecado. Talvez você não confronta o pecado. Você olha para o pecado e o pecado é bem-vindo na tua vida. Você não rejeita o pecado. Você absorve o pecado. Você é amigo do pecado. Caminho largo. Mas o que é ser amigo do pecado? É ser complacente com ele. Concordante com ele. Seja em todas as esferas da tua vida. Na esfera religiosa. Na esfera profissional, social, familiar. Quantas vezes, amados, o religioso está afrontando Deus, está afrontando o Senhor, está no caminho largo, porque absorve as heresias que são plantadas em detrimento da verdade e da palavra. Tornam-se amigos das heresias e apostata-se da palavra. É o caminho largo que parece estreito, porque parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Amados, se exige arrependimento, arrependa-se.
Se você refletindo, o Espírito Santo falando no teu coração nesta noite, o Espírito Santo falando com você, e você conclui que precisa de arrependimento, arrependa-se. Não é vergonhoso arrepender-se e deixar o pecado, porque bom é satisfazer Deus na vida da gente. Vergonhoso é afrontar Deus, porque tem peso de perdição e castigo eterno. E não queiram experimentar o castigo de Deus. Ah, mas Deus é amor. Sabe quem vai nos julgar? Eu falo nós, porque todos seremos julgados. Sabe quem é o grande juiz? Jesus. Sabe por que Jesus será o grande juiz? Porque foi Ele que veio para nos salvar. E o homem rejeita a Jesus e será julgado por Jesus. E é isso que está na palavra. E ainda, amados, nós não podemos apenas seguir a vida, mas seguir no caminho certo, no caminho estreito. Qualidades, características, sinais daqueles que estão no caminho da morte. Ouça só, 1 João capítulo 3, versículos 4 a 9. 1 João capítulo 3, versículos 4 a 9. Se isto é aplicável à tua vida, olha, não deixa para amanhã, porque pode ser tarde demais. Ouçam, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, em Jesus não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Essa é uma característica. Você vive na prática do pecado, você não está em Jesus. Não está no caminho estreito. Não passará pela porta. É mais sério do que parece. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E aí? Como contestar a voz do Espírito Santo de Deus? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Praticar a justiça é obedecer os mandamentos do Senhor. Este é justo. Assim como Cristo é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pastor, que palavra pesada. Não fala isso. Reclama com o Espírito Santo. Bate de frente com o Espírito Santo. Foi ele que orientou ao apóstolo João a escrever essa carta. Tem que bater com o Espírito Santo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluias! Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, passou pelo arrependimento, confessou os pecados, abraçou Jesus como Senhor e Salvador, é uma nova criatura. Este não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qual a dificuldade em entender essas afirmativas do Espírito Santo do Senhor? E agora, qual é o teu caminho? É o caminho da vida ou o caminho da morte? Qual o caminho? Amados, é preciso entender que se não houver arrependimento e confissão de pecado, não é possível acessarmos a presença do Eterno. É preciso entender que o Senhor não tolera o pecado. O Senhor não aceita o erro. Não aceita. E nós precisamos viver a paz verdadeira de Cristo. E isso é buscar o Senhor e vivermos a verdade do Eterno. No entanto, amados, algo interessante nós temos o direito de escolha, de fazermos a vontade do Senhor, de estarmos diante do altar. 2 caminhos, uma escolha. Ouça só o que diz a palavra em relação à escolha. João capítulo 3,
versículos 16 e 17. O João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, oh glórias, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Jesus manifesta de forma tão gostosa que ele é amor, mas ele fala que Jesus veio para salvar o mundo. E aí? Você é um dos salvos? Você optou por servir a Jesus? Você optou por fazer a vontade de Cristo? Você está debaixo da graça, do zelo, da misericórdia, trilhando o caminho que te faz passar pela porta estreita? Ou você está trilhando um caminho que aparentemente é estreito, mas te distancia do Senhor, te leva para longe do Senhor? Irmãos, eu sei que é difícil sermos servos do Senhor nesses últimos tempos. Os jovens estão com um mundo encantador pela frente. Magnífico, extraordinário. Tudo que o jovem quer, hoje não precisa nem de esforço para conseguir. Está assim diante deles. Aqueles que já são um pouco mais adultos, também não é muito diferente. O diabo tem para dar e tem dado. Aos idosos, o diabo dá de muitas formas. E tudo isso, irmãos, é para nós pensarmos, analisarmos e vermos qual a escolha que nós temos feito. Até quando nós vamos subestimar a misericórdia? Até quando nós vamos brincar com Deus? Até quando nós não vamos dar o valor verdadeiro à salvação? Porque Deus amou ao mundo. Até que ponto nós vamos rejeitar essa verdade, esse amor de Cristo? Até que ponto nós vamos andar por caminhos nos quais o Senhor não está? Até que ponto esse mundo é mais importante do que o amor de Jesus para com a gente? Vocês só vão compreender quem é Jesus quando nós só vamos compreender quem é Jesus quando estivermos na glória. Do lado bom ou do lado ruim, seja qual for o lado, hão de compreender quem é Jesus. Os salvos verão a glória, a majestade extraordinária de Cristo. Os perdidos verão a justiça, o rigor de Cristo Jesus. A grandiosidade de Cristo Jesus. E eu quero falar para vocês, pague o preço para ver a glória de Cristo. Vale a pena. Pague o preço de viver a fidelidade. Pague o preço de deixar todas as coisas em segundo plano. Pague o preço de ser servo do Senhor. Pague o preço de sofrer por Cristo. Pague o preço de andar pelo caminho estreito, mas que vai te fazer passar pela porta. Cuidado com aquilo que teu coração velho, enganoso, cheio de engano, fala para você. Cuidado para você não menosprezar a verdade de Cristo, porque o teu coração diz, não é bem desse jeito, não é bem assim. Depois dá-se um jeito, depois a gente se acerta, depois nós vamos sentar e conversar com Cristo, levar um papo com o Senhor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje é o tempo oportuno, irmãos. Hoje é o tempo oportuno para que nós possamos ter de fato um compromisso com Cristo Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uma revelação para você. E finalizando também a palavra. O teu coração ficou duro. O coração de muitos aqui endureceu. O coração de muitos aqui rejeitaram, não a minha palavra. E olha que aqui nós temos poucas pessoas. E também não estou emitindo julgamento. Se porventura não, glórias a Deus. Muitos que hão de ouvir essa palavra pela internet terão seus corações endurecidos. Porque a vida é assim, irmãos. O nosso coração não aceita a palavra de Cristo, mesmo vindo de Cristo. Se aceitasse, Jesus não teria sido crucificado. Não teriam matado Cristo.
e não seriam poucos aqueles que hão de passar pela porta estreita. Amém? Um conselho para você: não rejeite. Coração endureceu, pega esse coração de pau, quebra ele. Quebra. Pega um porrete, dá umas pauladas no teu coração. Quebra esse coração. Você precisa ir para o céu. Nós precisamos ir para o céu. E eu quero te ver na glória, para nós sentarmos e levarmos longos papos durante a eternidade. Oh, glórias! E assim será. Bom demais. Amém? Portanto, amados, 2 caminhos e uma escolha. 2 caminhos e uma escolha. Opte pelo caminho estreito, escolha servir a Jesus e verás a glória de Deus. E vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua revelação que muitas vezes é impactante. Muitas vezes, ó Deus, mexe com as nossas estruturas. Mas nós sabemos, ó Deus, para que essa palavra revelada, ó Senhor, ela balançasse as nossas estruturas. Primeiro balançou as Tuas estruturas. Deixastes a glória, nascesses como homem, condenado, morreu numa cruz. Tudo isso, Senhor, para que hoje nós pudéssemos Te louvar e Te adorar. Porque sabemos que Tu ressuscitastes e está na glória. Tu és o Deus vencedor, todo-poderoso. E quer nos fazer vencedor, Senhor. A Ti, portanto, seja toda a honra e toda a glória hoje e para sempre. Oh, Jesus, fala sempre conosco. Em Teu nome, amém. Aleluias. Amém, amados? Lembre-se sempre, 2 caminhos e uma escolha. Qual o caminho que você escolhe? Qual a tua escolha? Amém? Mensagem 1454.